Boa noite, irmãos queridos. Hoje é dia 14/5/2024, agora são 20 horas. Estamos aqui na Igreja de Interlagos. Para quem não me conhece, sou o pastor Hélio e pastoreio aqui nessa pequena igreja eletrônica, né? Nós somos a Igreja de Interlagos. Se você chegou aqui através do YouTube, pelos canais do YouTube, queria que você soubesse que nós temos cultos regulares, né? Esses cultos são de domingo, às 18 horas, e às terças-feiras, às 20 horas. Então, se você quiser participar, vai lá no nosso site, www.igrejadeinterlagos.com.br, e lá você tem um botãozinho aqui em cima, ao vivo. Aí você vê o horário lá e entra, né, e participa com a gente. Se tiver pergunta, lá você tem um Fale Conosco, tem o meu WhatsApp também, você pode me procurar e fique à vontade aí para participar conosco, tá bom? Eu quero dizer também que nós temos um Facebook e um Instagram, nos procura lá, tudo como Igreja de Interlagos. Todos os nossos cultos são gravados e ficam disponíveis no YouTube. Você pode assistir temas discutidos anteriormente também, não tem problema nenhum. Tá bom? Eu quero fazer uma pequena oração, mesmo que você esteja ouvindo a gravação, não tem problema, fecha seus olhos, que nós vamos orar para que Deus nos abençoe. Tá bom? Senhor Jesus, obrigado por esta noite, obrigado por este momento aqui, esse culto na tua presença. Nós queremos aprender de ti, queremos entender melhor a tua palavra, para que ela fique bem fixada nos nossos corações. E Deus, peço que o Senhor abençoe todos aqueles que vão ouvir esta mensagem e aqueles que estão agora aqui com a gente. Abençoa a Eliette, que vai trazer a mensagem, abençoa a sua família, livra do mal e dá alegria, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, Eliette, é com você. Amém, irmãos. Glória a Deus, que Deus possa nos abençoar, dar graça, para que a palavra possa fluir e possa ser viva e eficaz, né? Hoje a gente vai falar da vontade de Deus boa e agradável, e perfeita também, né? A gente vai falar da vontade de Deus. O que acontece, irmãos? Nós, seres humanos, né? Sempre temos a tendência de pelo caminho mais curto, pelo caminho mais gostoso, mais agradável para nós. E o que para nós significa sucesso, a gente sempre vai buscar isso, né? E a gente acaba obedecendo os nossos desejos, os nossos instintos naturais. A vontade do homem é essa, né? Ele estar bem, estar cômodo, estar fazendo coisas que cumpram com os seus desejos naturais, né? E muitas vezes a gente entra em conflito com as nossas escolhas, né? Ou fazemos escolhas erradas, porque a gente não sabe o futuro, né? Pelo fato da gente não saber o futuro, a gente se sente às vezes frágil, né? Puxa, eu queria tanto uma coisa, a minha vontade foi tanto esse casamento, a minha vontade foi tanto comprar essa empresa e agora eu só tenho prejuízo. Então, a vontade do homem nem sempre dá certo, né? E quando o homem se torna cristão, né? Aí ele começa a pedir a direção de Deus, para Deus guiá-lo nas suas escolhas, né? Então, ele começa a orar: Senhor, me dê uma direção para um caminho suave, me dê uma direção para que eu possa ter sucesso, me dê uma direção, Senhor, para que eu me sinta bem, para que eu me sinta confortável, para que eu me sinta calmo, para que eu tenha isso, que eu tenha aquilo. Então, ele acaba usando Deus
né? Esse cristão, agora não é mais o ser humano normal, é o cristão, ele acaba usando Deus para conquistar as suas vontades. Então, ele ainda não está no estágio de buscar a vontade de Deus. Ele está usando Deus para que Deus faça a vontade dele, do cristão, né? Então, ele quer evitar os percalços da vida, né? As lutas. Ele não quer ter luta, ele não quer ter muito trabalho, então ele fala: não, Deus vai me guiar nessa situação. Né? Então, vocês estão vendo primeiro aquele que é independente de Deus, depois aquele que é cristão, mas quer que Deus faça a sua vontade, né? A vontade do homem. Né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Tiago 4, versos de 13 a 15, porque o homem tem uma certa independência da sua vontade em relação à vontade de Deus, né? Então, Tiago 4, de 13 a 15, fala assim, deixa eu ver, isso. Se vocês verem o título, põe só um pouquinho mais para baixo, passou para ver o título dessa passagem, chama assim, Desfrutando o Amanhã, né? Então, verso 13. Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos, que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. É assim que Deus vê a nossa vida, irmãos, uma coisa fugaz. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo, né? Então, vocês veem como o homem, às vezes, faz planos da sua vontade, né? Verso 16, mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória, tal como esta, é maligna, né? Então, o que é maligno? Ser independente. Fala, olha, você vai vir aqui a semana que vem? Ah, vou, com certeza eu vou. Não, irmãos. Ele vai falar, olha, eu vou vir a semana que vem, se Deus quiser. E aqui está até falando, se eu estiver viva. Porque a nossa vida é como um vapor que se desvanece, né, irmãos? Então, nós vemos que esse não é o caminho, certo? O caminho da independência. Outra coisa que não é o caminho é querer fazer a minha vontade. E outra coisa que não é o caminho é usar Deus para fazer a minha vontade. Por que que não é o certo, irmãos? Porque a minha vontade nem sempre é a vontade de Deus. Então, eu não posso ficar usando Deus nas minhas orações. Logicamente, eu posso pedir pelo meu sustento, pelos meus familiares, não é isso, irmãos. É que às vezes a pessoa traça planos, né? Senhor, faça com que dê certo o casamento com o fulaninho. E às vezes não é da vontade de Deus aquilo, e a pessoa fica querendo usar Deus para dar certo, né? E às vezes não é a vontade de Deus, ela não consultou os pais, não consultou os pastores, não viu a vida dele, se apaixonou mesmo sem saber direito quem é o cara, e depois quer casar. E aí depois o casamento não dá certo, e fala, ai Senhor, olha o homem que tu me deste, né? E foi escolha dela, e isso é muito comum, né? E depois quer que Deus resolva miraculosamente os problemas. E isso não é só casamento, isso são negócios, isso é carreira, isso é relacionamentos, então é muita coisa, irmãos.
né? Então, o que acontece? A nossa vida é feita de escolhas. Tem um verso lá em Deuteronômio que fala, né, que Deus, lá do Velho Testamento, coloca a bênção e a maldição diante de mim, e aí ele fala, escolhe a bênção, né? Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência. Só que acho que a gente tem que fazer umas considerações, irmãos. Lógico que a escolha é sempre nossa, mas às vezes a pessoa ela está tão escrava de um vício, por exemplo, que ela perde o poder de escolha, ela perde o livre-arbítrio. Eu posso escolher, tem lá um copo de pinga, certo? Eu posso escolher se eu bebo ou não bebo, certo? Eu tenho esse livre-arbítrio, eu tenho essa escolha. Agora, uma pessoa que é viciada em álcool, ela não tem mais essa escolha. Ela não tem mais vontade própria, porque o vício é maior que a vontade própria dela, que às vezes ela não quer beber, porque ela sabe que ela vai se embriagar, que ela sabe que o fígado dela está já com uma cirrose, ela vai morrer, né? E ela sabe que o primeiro gole desencadeia dezenas de outros goles, mas ela não tem forças mais, o vício dominou, então essa pessoa não tem vontade própria, né? Então, nem sempre as pessoas têm condições de escolher, principalmente quando ela é escrava do vício. Ela não tem vontade própria, aí a vontade dela é a vontade do vício, né? Então, e outra coisa, irmãos, a gente também tem que levar em conta o meio onde a pessoa foi moldada, né? Que às vezes a pessoa fala, mas por que ela fez essa escolha, né? Estava na cara que não ia dar certo, né? Tem algumas pessoas que fazem umas escolhas na vida. A menina está estudando, está indo bem na escola, daqui a pouco a menina aparece grávida. Aí a gente pensa, mas por que ela escolheu isso? Às vezes tem até parente que vai em igreja, né? E a gente fala, por que ela escolheu isso? Porque essa pessoa, ela é um produto do meio no qual ela foi moldada, né? No qual ela foi ensinada, no qual ela foi doutrinada pelos seus mestres, pela escola, por suas amizades, que geralmente, irmãos, tendem a degradar a moral da pessoa, tá? Principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, as escolas, elas são anti-família, anti-Deus, anti-autoridade do pai, da mãe, é pró-drogas, pró-aborto. Então, acaba gerando pessoas com a mente deformada, né? Pessoas que amam a mentira, que preferem a mentira do que por exemplo, olha, o candidato A tem uma proposta boa, o candidato B tem uma proposta mentirosa, mas por ideologia ela fica com a proposta mentirosa, sabendo que é mentirosa, porque ela é produto daquele meio ideológico. Então, a vontade dela vai ser uma vontade doente, não vai ser uma vontade sã, né? Inclusive, essas pessoas são doutrinadas e ensinadas a que Deus não existe, religião é bobeira, a religião vai te podar, você não vai ser feliz. E isso aí é uma tristeza muito grande, irmãos, porque muitos jovens acabam dando ouvidos a essas mentiras e acabam se afastando de Deus, mesmo tendo, às vezes, mãe e pai na igreja, né? Então, as nossas boas escolhas, irmãos, a pessoa fala, não, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu não quero fazer a minha vontade. E como que eu faço para fazer a vontade de Deus, já que a minha vontade pode ser errônea, a minha escolha pode ser viciada, a minha escolha, viciada assim, em termos de não ser a escolha certa, né? Então, um dos caminhos, irmãos, a gente tem que conhecer a Bíblia, tem que conhecer a palavra de Deus. Outra coisa, temos que dar ouvidos aos pais,
aos pastores, a pessoas que têm vivência no Evangelho, principalmente escolhas de decisões importantes na vida, né? E isso os jovens têm aprendido que os pais não sabem nada. Quem sabe é o professor maconheiro de história ou de geografia. Esse que sabe que vai ajudar o filho na escolha. E ele fala, seu pai, sua mãe não sabe de nada. Né? Outra coisa, irmãos, que auxilia nas nossas boas escolhas é estar em comunhão com Deus, em comunhão íntima com Deus. E estar em comunhão íntima com Deus, muitas vezes, você pode nem optar pela escolha, mas, vocês já ouviram aquela história, os sinais seguirão aqueles que creem? Então, não adianta, às vezes, a pessoa ficar com muita avidez, não, eu tenho que ir para o melhor, eu tenho que fazer o melhor. Não, os sinais seguirão os que creem. Né? Isso quer dizer, irmãos, que, independente de onde você estiver, Deus vai te abençoar. Né? Outra coisa, irmãos, é uma vida de oração, mas não aquela oração de usar Deus para fazer a minha vontade. Não, é aquela oração para falar, Senhor, qual é a sua vontade nessa situação? Me guia. Né? Então, essas são algumas maneiras, tá? E outra coisa, irmãos, nem sempre Deus aponta o caminho que nos parece ser o de maior sucesso, né? Porque, às vezes, os planos de Deus não estão lá na frente, né? Então, às vezes, a pessoa vê claramente que Deus está apontando para o caminho, e ela resiste, né? Ela esquece que Deus é o Senhor e nós somos servos. E muitas orações, irmãos, às vezes não são respondidas de acordo com a minha vontade, né? Então, a gente nem sempre consegue o que a gente quer nas nossas orações, porque Deus, ele não tem que obedecer às minhas vontades, eu que tenho que obedecer à vontade de Deus, né? E a gente tem que pôr também na cabeça, irmãos, que no mundo teremos aflições, e isso não tem que nos derrotar, muito pelo contrário, né? Então, se até Jesus falou para o Pai, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha, é porque algumas vezes as nossas vontades podem entrar em conflito com a vontade de Deus, né? E tem uma frase que eu ouvi, irmãos, que eu achei interessante, foi uma frase atribuída a Martinho Lutero, né? Que ele disse assim, olha, eu posso não conhecer bem o caminho que eu tenho que trilhar, mas eu conheço bem o guia, e isto é o suficiente. O guia que guia no caminho, né? E isto é o suficiente. Então, irmãos, a gente sempre ora na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a gente fala isso, é porque a gente tem que buscar a vontade de Deus, né? Então, Deus tem que se manifestar nas nossas escolhas. Só que tem algumas coisas, irmãos, que a gente não precisa de orar para pedir a direção de Deus. Por exemplo, se a gente tem dois caminhos, e um caminho, eu sei que tem honestidade, outro tem desonestidade, eu não preciso de falar, Senhor, qual caminho eu vou seguir? Segue no caminho da honestidade, no caminho da bondade, no caminho da temperança, no caminho da santidade, no caminho do julgo igual, no caminho da mansidão. Esses casos, irmãos, a gente não precisa de entrar em conflito com Deus para falar, qual será que vai ser a vontade de Deus para essa situação, né? Eu queria que o pastor abrisse em Romanos 12:1, que é uma passagem que todo mundo conhece, mas é muito importante, irmãos. Romanos 12, verso 1.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, qual é o culto racional? É a gente apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. E ainda fala, esse é o vosso culto racional. E verso 2, e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, nesses 2 versos tem tanto ensinamento, tanto ensinamento. Por exemplo, o nosso corpo, ele é apresentado como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso quer dizer, irmãos, que o nosso corpo não tem que ser autoflagelado, mas ele tem que ser separado para Deus. Eu tenho que deixar a minha vida sob decisão de Deus e ser guiado pelo Espírito Santo. Esse é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O sacrifício é ter uma entrega total. Então, quando aqui está falando, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, é que existe uma necessidade de aparecer vida nesse sacrifício, né? Essa vida que está dizendo aqui, sacrifício vivo, santo e agradável, quer dizer que o corpo de Cristo, irmãos, é uma estrutura viva. E esse corpo não precisa mais se autoimolar como foi imolado o cordeiro lá no Velho Testamento. Jesus Cristo já se imolou no meu lugar. E aí, a minha liberdade envolve uma entrega, e a minha liberdade envolve exatamente isso, ser usado pelo Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. Aqui está dizendo que esse sacrifício tem que ser agradável a Deus, né? Então, o que é ser agradável a Deus? É ter compromisso com Deus, né? Então, esse compromisso com Deus quer dizer que nós não podemos ser cristãos pela metade, nós temos, irmãos, que levar Deus a sério. Deus tem que ser prioridade na minha vida. Para Deus ser prioridade na minha vida, eu tenho que romper com algumas coisas, né? Eu tenho que romper com os tentáculos que o mundo lança sobre todas as pessoas, né? Então, eu tenho que ser diferente das pessoas do mundo. Os meus heróis não têm que ser os heróis do mundo, têm que ser os heróis de Cristo, né? Para eu conhecer a vontade de Deus, irmãos, eu tenho que ter uma transformação da minha mente. Porque a minha mente normal, a minha mente cotidiana não consegue alcançar a vontade de Deus, né? Então, essa transformação é de mente, é de atos, é de decisão, né? Porque não adianta falar, eu sou transformada, mas será que a decisão está transformada? Né? Será que o reino de Deus está aberto aos meus olhos? Será que eu estou deixando as coisas do reino do mundo para trás? Né? Então, tudo isso, irmãos, faz parte desse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Né? Então, quando eu falo sacrifício santo, vivo santo e agradável, esse santo é buscar a santificação, né? Porque quando eu tenho compromisso com Deus, irmãos, eu não tenho compromisso com as minhas vontades, né? Então, em todos os tipos de relacionamento, eu tenho que mostrar que Deus é prioridade na minha vida, né? Porque antes de um culto coletivo aqui, irmãos, da gente se sentar aqui, eu tenho que ter meu culto individual, aquele meu culto interno, né? E é interessante, irmãos, que aqui em Romanos, que a gente leu, que fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformar-vos, tanto a palavra conformar, né? Não vos conformeis, tanto a palavra conformar,
como a palavra transformar, as duas palavras têm ideia de forma. Conformar, né? Entrar naquela forma, e transformar, sair dessa forma e ir para outra forma. Vocês entendem o jogo de palavra aqui, que é interessante? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, né? Saia dessa forma desse mundo e vá para uma outra forma, um outro tipo de forma. Porque o homem, irmãos, ele tem que estar numa forma. Ele não tem ele é uma geleia, ele tem que estar numa forma. Ele não tem autonomia nisso, né? Então, a forma de Deus é uma forma imutável, é uma forma que normaliza a situação espiritual. Agora, a forma do mundo é uma forma mutável, muda as verdades, muda as ideias, uma coisa que é errado um dia, outro dia é certo, uma coisa que é amoral num dia, no outro dia é aplaudida, né? Porque vocês sabem que no mundo não tem pecado, não tem inferno, chacota em cima da igreja. Então, é uma coisa muito difícil ao posicionamento do mundo em relação a Deus, irmãos. Né? O mundo tem aquela verdade relativa, né? Nada no mundo é absoluto, né? As coisas mudam. E Paulo diz, olha, se amolde em outra forma, a forma de Deus, aquela que é imutável. Né? Então, irmãos, a gente tem que nos transformar pela renovação da nossa mente, porque tudo começa na mente, né? É a metamorfose, né? A transformação de dentro para fora, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em 1 Coríntios, nossa, já está quase vencendo aqui meu tempo, mas eu já, daqui uns 7 minutinhos eu termino. 1 Coríntios 3,18. Porque a nossa mente, irmãos, tem que estar moldada conforme o Evangelho. Por isso fala transformar-vos. Transformar-vos também tem o radical de formar, de forma. 1 Coríntios 3,18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Vãos quer dizer vazios, né? Então, irmãos, fazer a vontade de Deus é o resultado de uma mente transformada, de um corpo santificado, de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, né? Com a razão. Quando chegamos a Deus com esse culto racional, né? Com essa transformação, a gente fica mais próximo para saber qual é a vontade de Deus, né? Como a vontade de Deus vai ser revelada na minha vida, porque a Bíblia fala, irmãos, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. E é isso que o cristão busca, né? Alguma coisa que seja boa, alguma coisa que seja agradável, que até me agrada e que seja perfeita, né? Então, eu preciso de conhecer primeiro, irmãos, os valores contidos na Bíblia, para que eu possa ter uma vida santa, para que eu possa trilhar os caminhos, como eu disse, Deus, ele não vai revelar as vontades dele, nem particularidades, porque é obrigação da gente saber, né? É obrigação, eu falo assim, ai, Senhor, será que eu devo, sei lá, cometer um pecado? Eu não quero dar um exemplo, tá, irmãos? Mas cometer um pecado que não deveria cometer. Será que o Senhor me perdoa se eu fizer sei lá, um adultério,
né? Olha, se não for para eu sair com essa pessoa, Senhor, que caia um raio na minha frente, que o pneu do meu carro estoure, porque senão, Deus, eu acho que eu vou pecar. Então, irmão, você está sabendo o que é errado. Então, não precisa de Deus manifestar a vontade dele. E muitas coisas, isso aí é um exemplo mais chulo, né, mais gritante, mas tem muitas coisas que na Bíblia você consegue saber. Por exemplo, às vezes a pessoa tem mania de mentir. Isso desagrada a Deus. Não precisa de pensar, será que é a vontade de Deus que eu conte a verdade para o meu chefe? É a verdade, é a vontade de Deus. Né, irmãos? Não precisa de ficar na dúvida, né? Quanto a isso, né? Então, às vezes a pessoa fala, mas Deus não respondeu minha oração, porque você está pedindo coisas que são caprichos humanos, particularidades que você tem que já estar sabendo há muito tempo, né? É porque a Bíblia, irmãos, dá os conceitos basilares, a Bíblia dá as diretrizes fundamentais, a Bíblia dá as profecias presentes e futuras, a Bíblia dá sabedoria de como agir, né? Então, só finalizando, irmãos, para saber a vontade de Deus na minha vida, primeiro eu tenho que ter uma vida de oração, eu tenho que saber a doutrina, eu tenho que, à luz do Evangelho, medir as consequências daquele ato, porque às vezes a pessoa tem opções que ela faz de modo inconsequente. Inconsequente quer dizer, eu não meço as consequências, né? Então, esse modo inconsequente de fazer uma escolha, eu já deveria de saber, né? Eu já deveria de saber que aquilo não é a vontade de Deus, né? Porque aí eu vou pesar o que vai acontecer no futuro com o meu relacionamento, o que vai acontecer no futuro com a minha vida com Deus, a minha vida com o irmão, né? Então, irmãos, para resumir, a vontade de Deus, ela nem sempre condiz com a minha comodidade, porque muitas vezes Deus, a vontade dele é que eu ajude o próximo. Quando eu ajudo o próximo, irmãos, eu saio da minha comodidade, entende? Então, nem sempre a vontade de Deus observa a minha, o meu descanso, o meu bem-estar, o meu comodismo, entende? Então, às vezes, a vontade de Deus é para agitar a nossa vida, né? É para tirar daquele caminho planinho, certinho, né? Mas o mais importante, irmãos, é a gente estar no meio da vontade de Deus, porque ela é boa, agradável e perfeita. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queria saber se os Amém. pastores querem dar alguma contribuição. Eu quero. Deixa eu só abrir aqui. Espera aí. Deixa eu desprender você. Uhum. Sabe, Eliette, você tratou de um assunto muito interessante, né? Primeiro, a vontade de Deus é que todos cheguemos ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade principal de Deus, que todo mundo se converta. Agora, eu acho assim, que o maior problema que o cristão enfrenta é a teimosia. Sabe, cristão teimoso? Deus está querendo falar e a teimosia não permite que a pessoa ouça. Então, eu penso assim, eu acho que um dos maiores problemas para a gente vencer essa questão da vontade de Deus, entender essa questão da vontade de Deus, é a teimosia. A teimosia atrapalha pra caramba. Viu? Se você é teimoso, começa a orar para Deus tirar a teimosia do seu coração. Né? Porque não adianta nada você falar, eu vou conversar com o pastor para saber se
se isso é vontade de Deus, se não é. Não adianta nada você vir falar comigo se você é um teimoso. Não adianta nada. Você só vai se frustrar, né? O teimoso só se frustra quando vai conversar com o pastor. E é complicado isso, viu, Eliette? Porque uma coisa que você falou que é bem interessante fica muito mais fácil a gente entender a vontade de Deus quando a gente tem intimidade. Se a gente tem intimidade, aí a vontade de Deus fica tranquilo de você observar. Outra coisa que você falou que eu achei fundamental, os princípios que a Bíblia passa para a gente são os princípios que estão no coração de Deus. Não mentir, não adulterar, não dar falso testemunho, não fazer coisas erradas, percebe? Isso daí já é 90% da vontade de Deus está aí. Estou falando 90%, mas é só uma maneira assim de falar que muito da vontade de Deus já está nos princípios que a Bíblia nos passa. Por isso que a Bíblia fala, né? A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então, para que eu possa me achegar a Deus, eu preciso ter fé. E para minha fé aumentar, ou seja, a minha confiança em Deus aumentar, quanto mais eu conhecer a Deus, mais confiança eu vou ter, mais fé eu terei. Então, não adianta nada você ser um cristão e ser uma pessoa que é teimosa. Ah, não, isso aqui Jesus falou para aquela época, isso aqui era para aquele tempo, isso aqui acontecia coisas lá e Jesus... Não, irmãos, Deus está falando com o nosso coração todo o tempo. Todo o tempo, no meu trabalho, nas minhas atividades diárias. Então, as nossas escolhas... Vou dar um exemplo que você deu, Eliette, né? Você pega um crente que é comprometido com Deus, ama a Deus, busca a Deus. Qual é a chance desse sujeito cometer um adultério? Fala para mim. A chance dele cometer um adultério é 0. Por quê? Porque o cara ama a Deus. Eu não preciso saber se aquela fulana do meu trabalho que está dando em cima de mim, que mexe no meu coração, que não sei o quê. Ai, Deus, manda um raio para que eu não peque. Percebe? Não. O sujeito que está comprometido com Deus está comprometido. Ele não vai buscar essas coisas, né? Tá certo? Ainda que ele não esteja bem no casamento. Percebe? Ainda que o casamento dele esteja balançando. E nem Deus vai mandar um raio. E nem Deus vai mandar um raio. Ele tem a obrigação de saber que ele está errado. Exatamente. Então, eu penso assim, eu acho que a vontade de Deus... Ai, Senhor, será que eu vou no banheiro agora ou não vou? Não, Deus não está aqui para isso. Ele te deu autonomia, né? Ele te deu autonomia para você escolher os seus momentos, os momentos da sua vida. Mas, sem dúvida alguma, se você tiver que tomar uma decisão que vai causar um impacto muito grande na sua vida, tipo assim, vou mudar de trabalho. Eu lembro uma vez que eu trabalhava numa empresa e eu tinha sido convidado para ir para uma outra empresa, sabe? E eu tive muita, mas muita dúvida de ir ou não ir. Percebe? Enfim, para encerrar essa situação, fui buscar em Deus. Falei, Senhor, eu não sei qual a decisão que eu devo tomar. Eu tô inseguro com relação a tomar essa decisão. Eu não consigo encontrar firmeza. Eu acho que vai ter um impacto muito grande na minha família, vai ser, por um lado, de salário é muito bom, por outro, a distância é muito grande, e assim foi. Eu orei a Deus, aí Deus me acalmou o coração. Quando ele acalmou meu coração, eu pude tomar a decisão correta. E trabalhei por 10 anos nessa empresa. Percebe? Eu tive os meus filhos, todos os meus filhos,
enquanto eu trabalhava lá. Tinha um excelente convênio de saúde. E assim foi. Então, percebe, Eliette? Eu penso assim, que a vontade de Deus, ela está relacionada com a nossa intimidade com Deus. Se eu tenho pouca intimidade com Deus, Deus não vai fazer interferências na sua vida. Deus não vai... só porque você pediu, ele vai dar uma interferência radical na sua vida. Não, você não está comprometido. Agora, o sujeito que está comprometido, que está buscando a Deus, que está... Senhor, eu estou nessa situação e eu preciso da sua ajuda. Deus vai se agradar de ouvir um pedido desse. Percebe? Deus vai se agradar. Porque você tem a vida comprometida com Ele. Agora, o ruim é você ser um cristão ali, mequetrefe, né? Conhece o cristão vagalume, Eliette? Você já ouviu falar do cristão vagalume? Ora tá na luz, ora tá na treva. Ora tá na luz, ora tá na treva. Acende só de vez em quando. Entendeu? Então, a vontade de Deus, irmãos, me desculpem, mas se você é uma pessoa que toma decisões erradas na sua vida o tempo inteiro, que você toma decisões que são duvidosas o tempo inteiro na sua vida, a sua vida já está encrencada. E não é a vontade de Deus que vai prevalecer, é a sua vontade. Então, o que a gente precisa fazer? Eu fico que nem você deu o exemplo lá da menina que ficou grávida. Poxa vida, por que ela tomou essa decisão? Né? Tomou uma decisão errada. Aí depois toma mais uma decisão errada, aí depois toma outra decisão errada, depois vai tomando, o tempo vai passando, Eliette. A pessoa vai envelhecendo cheio de decisões erradas na vida. Aí chega lá na frente, se converte e fala, minha vida tá uma droga. Fala, é lógico que a sua vida tá uma droga. Olha a quantidade de decisões erradas que você tomou até agora. E não são decisões erradas do sentido assim, eu não sabia que estava errado. Não, você sabe. Uma moça solteira que deita com um cara, ela sabe que ela está errada diante de Deus. Percebe? Um sujeito que profere mentiras, é cristão e profere mentiras, ele sabe que ele está errado. E assim vai, Eliette. Ou seja, para a gente tomar decisões corretas, a gente precisa, primeiro, a partir de agora, falar, Deus, eu quero tomar decisões corretas e tenho dificuldade. Então, vai buscar na Bíblia os princípios para que você possa entender a Deus, entender o que é cristianismo e, a partir de agora, tomar decisões corretas. Sabe? E as decisões corretas, elas são aprovadas já de antemão, são aprovadas de Deus. Não mentir, não adulterar, isso já está aprovado. Percebe, Eliette? De Deus. O que Deus pode fazer, eventualmente, quando você está numa decisão, precisando tomar uma decisão radical, alguma coisa que vai mexer muito com a sua vida, aí sim, Deus, eu preciso tomar essa decisão e eu não tenho condições, eu tô desnorteado, preciso da sua ajuda. E aí Deus vai fazer, vai operar. Qual pai cujo filho pede peixe, ele dá uma serpente? Qual pai cujo filho pede pão e ele dá uma pedra? Né? Ainda mais o vosso Pai Celestial. Amém? Glória a Deus, irmão. Falei demais. Vamos ouvir o Weber agora. Cadê o Weber? Pode falar, pastor. Aí lá. Glória a Deus, irmão. Benção, hein? Esse tema é uma benção, né? Maravilhoso. A minha visão com relação à vontade de Deus parte daquele versículo que está em João, capítulo 14. Todo mundo conhece, né? João, capítulo 14, versículo 21.
Está aqui, ó, o segredo está aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O segredo, irmãos, de tudo é amar o Senhor Jesus Cristo. Esse é o segredo. A partir do momento que você ama o Senhor Jesus Cristo, você quer mais doar a ele do que o que ele doe para você. Você quer fazer mais por ele do que ele fazer para você. A partir do momento que você quer fazer mais para Jesus, você não vai ficar preocupado com eu tenho essa decisão para tomar, e como é que eu faço? Então, não, as decisões que você vai tomar, se você ama o Senhor Jesus Cristo, ela vai vir no teu coração na hora. Jesus, ele falou, vos farei lembrar de tudo que eu tenho dito. Então, o que acontece? Quando você ama o Senhor Jesus Cristo, automaticamente as suas decisões já vêm direto na tua mente. O que Jesus te ensina. Tem um vizinho aí, né, querendo entrar um pouquinho, quebrar o teu muro para dar uma entradinha aí na tua parede, para abrir o portão dele e tudo e tal, né? Aí você vai e fala, puxa, mas Senhor, que decisão que eu vou tomar. Antes de você pedir para ele, ele já vai falar para aquele que quer te tirar a capa, dele também a vestimenta. Quer dizer, você não vai nem precisar de pedir o Senhor para te guiar, não. Automaticamente, a palavra dele já vai vir na tua mente para você fazer o correto. Perfeito. Mas para que isso aconteça na tua vida, irmão, você tem que amar o Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Agora, presta atenção no resto do versículo. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Opa, nós precisamos de mais alguma coisa que isso? Ser amado do Pai? E vem mais ainda nesse versículo. E eu o amarei, me manifestarei a ele. Se há uma manifestação do Senhor Jesus na tua vida, você não precisa se preocupar com nada nesse mundo. Todas as suas atitudes, o Senhor vai estar te orientando automaticamente. A partir do momento que você está guardando os teus mandamentos. Se você ama o Senhor Jesus, você vai pensar em adultério. Se você ama o Senhor Jesus, você vai pensar em fazer algum mal para alguma pessoa? É impossível aquele que ama o Senhor Jesus ter esse tipo de atitude. Então, tudo se resume. Até eu vou dar um conselho para os irmãos, decora esse versículo. João, capítulo 14, versículo 21. Decora ele e age segundo o que está escrito nesse versículo. Que aí vai ter uma manifestação do Senhor Jesus na tua vida, aí você não vai errar. Porque essa manifestação é muito forte, irmãos. Então, peraí, eu tenho uma decisão para tomar aqui agora. Ai, meu Deus, e agora? Opa! Se você ama o Senhor Jesus Cristo, não se preocupar, na mesma hora o Espírito Santo vai te mostrar o que você deve fazer naquele momento. Agora, se você não ama o Senhor Jesus, aí vai ser complicado. Aí você vai ter que dobrar o joelho, ficar orando. Tem uns que ficam orando, meu Deus, como é que eu faço para fazer? Orando, buscando a decisão de Deus para mim fazer isso, fazer aquilo e tal. Sempre que é muito simples. Se você ama o Senhor Jesus Cristo, as decisões vai ser o manifestado do Senhor Jesus na tua vida, a decisão vai ser segundo o que o Senhor Jesus Cristo vai te ensinar. A palavra de Deus fala que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Agora, é impossível você ser guiado pelo Espírito de Deus se você não ama o Senhor Jesus Cristo. Se você não guarda os seus mandamentos, como é que o Espírito Santo vai te guiar? Não tem jeito. Já apareceu, na época a igreja era maior aqui, já apareceu moça me pedindo para orar por elas. Eu ia orar para ela, eu falava para ela, mas eu vou orar para você, mas eu vou te dar um conselho, aumenta o tamanho da tua saia. Porque eu sei com essa saia curta desse jeito, como é que o Espírito Santo vai te guardar? Ele quer te guardar, mas não tem jeito, você está com as pernas tudo de fora. Agora, se você aumentar o tamanho da tua saia e alguém olhar com o olho
o malicioso para você, ele vai ficar cego. Então, meus queridos, o segredo está aí. João 14, 21. Amém? Glória a Jesus. Irmão, meu, que bênção. É muito bom ouvir você, Weber. Hoje em dia, as meninas vão para a igreja, e eu já vi isso, hein? Já vi isso. Com aquelas roupas que parece que põe a vácuo. Sabe como é que é? E aí depois quer que Deus abençoe, né? Que eu falo, né? Depois quer que o Espírito Santo guarda. Né? É impossível, não tem jeito, ele quer. Mas como? Então, o grande problema está aí. As pessoas aqui que a irmã Eliette falou no início, né? As pessoas querem só que Deus faz por elas, né? Ah, Deus me guarda, Deus, meu Deus, o que Deus tinha para fazer para você, ele já fez. Foi pegar o teu filho, pegar o que ele tinha de melhor, a bondade em pessoa, o amor em pessoa, entregar para nós numa cruz, todo arrebentado. Agora, o que mais que você quer que Deus faz por você? Agora chegou o momento de você fazer para Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aí está o segredo de tudo. E aquele Amém. que me ama será amado de meu Pai. Você já imaginou a imensidão que é isso? Você ser amado do Pai? Você já imaginou? Não dá nem para... eu vou falar, a minha mente é muito pequena para entender essa imensidão do que está sendo dito aqui agora. O Pai vai te amar. Você já imaginou o que é isso? E outra coisa, vai ter uma manifestação do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, a bondade, o amor em pessoa em você. Então, meus queridos irmãos, o segredo está aqui em João, capítulo 14, versículo 21. Amém. A partir do momento que você amar Jesus, você não precisa se preocupar com as suas decisões, não. Elas vão ser corretas. Porque Jesus vai estar manifestando em você. Eu não tenho um pingo de preocupação com manifestação, com as coisas, manifestação minha, as minhas decisões. Eu tenho um pingo de preocupação com isso. E decisão que eu vou tomar nos momentos e tudo. Às vezes, para ser certo para os irmãos, tem momentos que às vezes nem orar eu oro. Aquilo já vem na minha mente, eu já sei que o Espírito Santo já está me encaminhando, me mostrando qual é a decisão que eu tenho que tomar naquele momento. Amém. Agora, a partir do momento que você não está amando o Senhor Jesus, aí dobra o teu joelho. Dobra, ora e pede Jesus para aumentar o teu amor por Ele, para que você consiga ter as decisões corretas, vindo do Espírito Santo, para que haja uma manifestação do Senhor Jesus na tua vida. Aí Amém. Não tem erro, irmão. Amém. Aí as decisões são maravilhosas, né? Vem tudo na hora certinha. É aquilo que Jesus ensina, descansar nele. Como é que você vai descansar no Senhor Jesus se você não ama Ele? Não tem jeito, porque a partir do momento que você ama o Senhor Jesus, que o João capítulo 14, versículo 21 cumpre na tua vida, você já descansa no Senhor automaticamente, né? A minha esposa, quando viaja, as minhas netas, meus netos lá em São Paulo, eu estou aqui descansadão no Senhor Jesus Cristo. Amém. Só vem notícia boa de lá. Quando vem a notícia, esse dia a Débora me ligou, pai, o senhor ora para mim aí que eu estou com dengue. Eu falei, tá, mosquito te pegou aí, né? Então, peraí, eu faço uma oração, acabou, não tem mais problema, não tem mais preocupação com a Débora com dengue. Ai, meu Deus, minha filha está com dengue. Aí esse dia eu liguei para ela, e aí, minha filha? Não, já estou boa. Glória a Deus, pai, já não tem mais nada. Amém. Então aprende, nós temos que aprender. Olha, decora esse versículo, aconselho, decora esse versículo, João 14, 21. Não esquece, sempre você vai lembrar desse versículo. A partir do momento que você lembra desse versículo, você está cometendo alguma coisa errada, e você lembra dele, você automaticamente já tem, o seu coração começa a arder para você realmente amar o Senhor. Aquilo é uma força que vem do céu para que você ama realmente o Senhor Jesus Cristo. Aí você vai começar a doar para ele, você vai fazer por ele.
Senhor, eu quero fazer para o Senhor. O Senhor já fez tudo para mim. O Senhor já morreu naquela cruz daquele jeito por amor a mim. Agora chegou a minha vez de fazer algo para o Senhor. Né? E aí, pode ficar tranquilo que as suas decisões vai ser a melhor. Você até fica surpreso com as suas decisões. Ok, meu querido? Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Amém. Vamos ouvir o pastor Valdo agora. Amém. Ai, que bênção de ver você aí, Valdo. Amém. Glória a Jesus. Então, irmãos, né, a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, né? Eliette passou para a gente aí. E eu quero destacar também o agradável, né? Se é agradável, é uma vontade que satisfaz o homem, né? É uma vontade, a vontade de Deus alegra o coração do homem, né? Então, e Jesus Cristo, o Senhor Jesus, quando ele veio como homem, para ele agradar ao Pai, ele teve que, para ele agradar ao Pai, ele teve que desagradar a si mesmo, né? A palavra de Deus fala que Jesus não agradou ele mesmo para agradar o Pai, porque a natureza que ele a situação que ele se colocou, né, a natureza dele não era uma natureza fácil, porque ele era tentado, né? Não pecou. Em tudo foi tentado, mas não pecou. Mas para que ele pudesse agradar o Pai, ele teve que negar a si mesmo e tomar a cruz, né, irmãos? Então, isso aí serviu como exemplo para nós também, né? Tem situações que, para você agradar a Deus, você vai ter que fazer um esforço mesmo, desagradar a si mesmo, né? A Bíblia chama esse esforço de cruz, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a tua cruz. E cruz não é um lugar bom, não, né, irmãos? É lugar de dor, é lugar de vitupério, né? É um lugar desagradável, né? É um lugar de vergonha. Vergonha, de vitupério, quer dizer, é o extremo da dor mesmo, né? De tudo aquilo que não é bom para o ser humano, né? Então, Jesus, ele passou por esta cruz, né, irmãos? E para agradar o Pai. E o que eu acho interessante também é o seguinte, conforme está lá em João 8, 29, né? Que eu acho que é interessante até a gente ler esse versículo. João 8, 29, que conforme, olha só, e aquele que me enviou está comigo, né? Jesus, aquele que me enviou está comigo. Por quê que aquele que o enviou, né, que é o Deus Pai, estava com Jesus? Ele fala, ó, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada, né? Então, Jesus, nessa relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo, é um relacionamento que o Pai é um, o Filho é outro, o Espírito Santo também é outro, né? E, inclusive, um dos argumentos de que Deus é amor, Deus sempre foi amor. Por que Deus sempre foi amor? Porque Deus, o Pai, ele sempre teve alguém para amar, que era o Filho e o Espírito Santo. Jesus também sempre teve alguém para amar, que é o Espírito Santo e o Pai. Da mesma forma, o Espírito Santo sempre teve alguém para amar, porque não tem como alguém não ter né, não ser triuno. Se não fosse triuno, não existiria amor lá desde o início, desde o princípio, né? Então, tem um argumento muito positivo, muito forte para a Trindade, né? E outra coisa, o Filho, por ser uma pessoa, né, ele tinha uma certa distinção, mas só que ele, tudo que estava nele agradava ao Pai,
assim como o que tinha no pai agradava ao filho, né? Ou seja, não existia um tipo de tolerância um para com o outro, né? Não existia. Isso eu acho até algo, não tinha uma certa tolerância. O pai não tolerava o filho em nada, né? Não precisava tolerar o filho, porque o filho sempre fazia, agia de uma forma que o agradava, né? Assim, da mesma coisa com o Espírito Santo e o Pai. Então, esse versículo eu acho ele muito importante. O pai sempre esteve ali com o filho. Por quê? Porque ele sempre, apesar que ele estava na condição humana, ele sempre, ainda assim, ele sempre fez o que agradava ao pai, né? Então, só queria estar acrescentando mais isso daí para os irmãos. Amém? Amém, amém. Glória a Jesus. Tá bom, irmãos. Então, vou encerrar aqui. Eliette quer falar alguma coisa? Tá, vou só encerrar a gravação aqui. Então, Deus abençoe a todos. Você que está nos ouvindo aí pela gravação, nos procure, tá bom? Fique à vontade.